me chamou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos para que a gente possa entrar em sintonia, em harmonia, e através de um silêncio exterior e interior, vamos nos conectando com a espiritualidade superior. Muito mais do que uma aula, é um tratamento espiritual. É a oportunidade que nós estamos tendo de estar num ambiente diferenciado, num ambiente espiritualizado, num ambiente entre encarnados e desencarnados, buscando essencialmente a mesma coisa: a paz, a serenidade, o conhecimento, dissipar a nossa ignorância, ampliar os nossos horizontes e saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui, nesta existência. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, e o quão importante é estarmos buscando a nossa espiritualidade. Até o momento que nós saímos do mundo lá fora, que somos muito mais individualidade do que personalidade, muito mais essência do que forma. Até o momento que estamos como espíritos, como alma, buscando o nosso alimento essencial, a razão da nossa existência. E agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, as entidades das mais diferentes denominações religiosas, que todas elas possam receber o nosso abraço fraterno, agradecendo, porque somos todos irmãos, buscando às vezes por caminhos diferentes, chegar exatamente no mesmo ponto, que é a nossa essência, e que Deus nos conceda sempre essa oportunidade, que assim seja. Hoje nós vamos falar a primeira parte, né? Então esse capítulo aqui ele é desdobrado em duas partes, do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título é Amar ao Próximo como a Si Mesmo, né? É um grande desafio, sem dúvida nenhuma, principalmente para um planeta de provas e expiações, que a gente às vezes não consegue nem amar a nós mesmos, imagine ao próximo. Nós temos dificuldade, né? É característica do nosso planeta, é característica do nosso momento evolutivo, da gente trabalhar o auto-amor. E quantas vezes, né, nós nos autodesvalorizamos, nos autodesrespeitamos, nos diminuímos, achamos que nós não somos capazes, que nós não merecemos. Quantas vezes nós já passamos, esse tipo de ideia já passou pela nossa cabeça. Então o grande desafio do ser humano, principalmente no nosso momento evolutivo, é o ser humano olhar para si mesmo. Então quando Jesus trouxe lá atrás, né, há mais de 2000 anos atrás, amar a Deus sobre todas as coisas e a próxima como a si mesmo, nesta sequência, há 2000 anos atrás, fazia muito sentido. Tinha que ser dessa forma. Porque onde existia naquela época a psicologia, a psicoterapia, então veja, não tinha a psiquiatria, não tinha, simplesmente não tinha. Então o próprio Jesus, quando ele formatava as suas frases e as suas colocações, ele também pensava qual que era o nosso momento evolutivo, qual que era o nosso conhecimento para a época. Então quando ele traz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Hoje, nós sabemos que temos que inverter o sentido dessa frase, porque nós já evoluímos, nós já crescemos. Então, o ser humano hoje, estou falando no século XXI, ele precisa aprender a amar a si mesmo. A partir do momento que ele olha para si mesmo com respeito, com consideração, com autoestima, ele passa a enxergar o próximo. E enxergando o próximo, ele chega a Deus. Aliás, né, é interessante isso, né?
sempre, 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 entre nós e Deus vai existir o próximo. Sempre, independente do degrau evolutivo que você esteja, sempre haverá um intermediário entre nós e Deus, sempre. É o próximo, porque é o próximo que vai nos dar a oportunidade de crescimento espiritual. É o próximo, ok? Então sempre haverá. Você pode ser um anjo, você tem alguém abaixo de você, em cima de você. Você pode ser um arcanjo, vai ter um degrau de abaixo, vai ter um degrau acima. Você pode ser um Cristo, você pode ter um degrau abaixo e um degrau, e aí sucessivamente. Então, entre nós e Deus, sempre vai existir o próximo, sempre. E é através do próximo que nós vamos conseguir colocar o nosso amor em ação. O amor em ação é exatamente você colocar para alguém, ou para algumas pessoas, não importa, mas você deslocar aquilo que saia de você e canalize em alguém ou uma instituição, não importa, mas que você tenha esse movimento. Esse movimento não é exatamente para a pessoa ou para a instituição, é para nós. Então, precisamos aprender a amar a si mesmo, aí sim eu começo a entender o que é o amor ao próximo, aí sim se chega a Deus, É interessante, porque por milênios, e ainda se pensa dessa forma, que as pessoas entram em oração, alguns falam reza, uma meditação, tudo isso é muito válido, sem dúvida nenhuma. E a gente acha que a gente está se conectando direto com Deus, ou com a espiritualidade, ou com o cosmos, ou com o universo. Não. Até porque Deus, o universo, não precisa de palavras articuladas. Não precisa de palavras articuladas. Porque quem precisa de palavras articuladas somos nós. Então é a nossa personalidade transitória, tridimensional, que não sabe se comunicar se não for por palavras articuladas. A nossa essência, a nossa individualidade, percebe a essência e a vibração de cada palavra. Se você falar amor vibrando ódio, o que vocês acham que ele vai sentir? É o ódio. Deu para vocês entenderam? Então, se você fala uma coisa e sente outra, o que se percebe é o que você está sentindo, é o que você está vibrando, é a sua frequência. Então, o amor tem uma frequência em hertz, que pode ser medida em hertz. O ódio tem uma outra frequência, também medida em hertz, ondas curtas, longas, ultracurtas. Deu para você entender? Lembra daquele solenoide que faz isso aqui? Então você vai, o amor é uma frequência assim, bem rápida. O ódio já é mais lento. Então veja, não são as palavras, é a frequência, é a essência do que a gente vibra. Então quando nós entramos em prece, em oração, é a nossa personalidade conversando com a nossa individualidade. E aí sim, quando você toca a individualidade naquela frequência, aí você se conecta com o todo. Aí você se conecta com o todo. Então é uma conversa entre personalidade e individualidade. Então quando essa conversa é sincera, quando ela é honesta, isso tem uma frequência, tem uma vibração. Aí essa vibração, quando toca a individualidade, ela entra em contato com o todo. Entrando em contato com todo, literalmente falando. Com Deus, com a espiritualidade, com todos os seres, com o universo. Então, por que eu preciso fazer uma oração? Por que eu preciso fazer uma prece? Por quê? Porque a minha personalidade não sabe se comunicar se não for dessa forma. Ok? Como que a gente se comunica o dia todo? Conversando, gesticulando. Mas a nossa individualidade não precisa. A espiritualidade superior, eles não usam palavras articuladas. Eles não usam palavras articuladas. O que eles usam então? Pensamento, o olhar. Principalmente o olhar. Olha aí, quando ainda tem a forma humana, tá? Quando eles ainda têm a forma humana, a espiritualidade superior quase que não usa palavras articuladas. Eles usam o pensamento e o olhar. E por que o olhar?
Porque os olhos são os espelhos da alma, são as janelas da alma. A gente consegue disfarçar tudo, né? Já repararam ou não? A gente consegue disfarçar tudo, menos o olhar. Aí coloca um óculos escuro e resolve, ok? Mas você não consegue disfarçar o olhar, porque os nossos olhos são o espelho da alma. Quando você está com raiva, você olha com raiva. Quando você está alegre, você olha com... Porque transmite, o nosso olhar transmite os nossos sentimentos. Então, se existe algo, olha, interessante isso, né? É um processo evolutivo, mas se existe algo físico que nós trazemos de outras existências, olha, interessante isso. Se existe algo físico que nós trazemos de outras existências, é a forma de olhar. O jeito de olhar. Nós carregamos. Então, o olhar de uma existência passada é muito parecido com o olhar dessa existência. Fisicamente falando, eu estou falando. Porque o olhar é o espelho da alma. Então, nós transmitimos os nossos sentimentos muito mais pelo olhar do que pelas palavras. Por isso que na época de Jesus era difícil ou quase impossível olhar ele nos olhos. Imagina. Eram raros aqueles que conseguiriam fazer isso. Imagine o olhar de Jesus. Okay? Que frequência que era aquilo. Ok? Então a aula de hoje fala exatamente sobre isso. O amor que nós sentimos, e esse amor é interessante, porque à medida que você vai evoluindo, você vai crescendo, esse amor também vai se modificando dentro de você, vai ampliando dentro de você. Nós ainda, planeta provas e expiações, o nosso amor ainda é possessivo. Por menor que ele seja, mas ele ainda é possessivo. A palavra meu é um pronome possessivo. Nós, por mais que a gente lute contra isso, no nosso momento evolutivo, ainda amamos de forma possessiva. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos. Porque é o nosso momento evolutivo. Mas à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele continua amando, sem dúvida nenhuma. Porque o amor é uma crescente. E é interessante quando a gente fala sobre esse sentimento, que é o único sentimento que quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu compartilho, mais ele se multiplica dentro de mim. Olha, interessante esse sentimento. Todo o resto se eu doar, vai diminuir. O amor não. Porque é um sentimento universal. Das micropartículas atômicas, as grandes galáxias, tudo isso, na essência, é o quê? Pensamento estrutural de Deus. Como fala Leon Denis, o universo é o pensamento estrutural de Deus. Mas se o pensamento não é causa, se o pensamento é consequência, qual é a causa do pensamento? É o sentimento. No caso, é o amor. Então, nós estamos revestidos do amor de Deus. Das micropartículas, das subpartículas atômicas, às grandes galáxias. Então, todos estamos mergulhados nesse sentimento. Nós somos todos mergulhados, nós somos feitos desse sentimento, estamos todos mergulhados nesse sentimento. E quando nós começamos a entender alguma coisa nesse sentido, a gente percebe o quanto que a gente cresce como seres humanos. Então aí tem uma frase que diz aqui, ó, o amor é um processo evolutivo. Isso está no Evangelho. No início, o homem só tem instintos. Vamos colocar alguns milênios atrás. Só tem instintos. É uma forma de amor também. Os animais amam? Amam, claro que eles amam, sem dúvida nenhuma. Mas o amor deles ainda é instintivo. Ok? Mais avançado e corrompido somos nós, tá? Que temos os instintos também, mais avançado e corrompido, temos sensações, que também faz parte. Mais instruído e purificado, temos sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então veja. Então a gente começa a perceber que isso é um processo evolutivo. Ele vai crescendo gradativamente dentro de nós. Mas nós chegamos num momento agora, que eu diria assim, o momento mais crucial, o mais difícil. O mais crucial e o mais difícil é exatamente o momento que nós estamos. Onde o ser humano, por força das circunstâncias, ele se vê obrigado a olhar para ele.
a trabalhar o auto-amor, o auto-perdão, a auto-consideração, o auto-respeito, a auto-valorização. Nunca fizemos isso. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil. Então o convite da espiritualidade, nesse capítulo, é a gente começar a olhar para nós. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. É diferente. Egoísmo é uma coisa, amor próprio é outra. Não podemos confundir as duas coisas. Não podemos confundir. O egoísta só pensa em si. Só pensa. E tudo que ele faz está baseado no seu exclusivo interesse. A pessoa que trabalha o amor próprio também pensa em si. Deu para você? Olha, por que eu coloquei o também pensa em si? Porque ele também precisa pensar nele. Ele também precisa se cuidar. Ele também pensa em si. Ele também tem que dedicar momentos para ele. Ele também tem que fazer coisas para ele. Porque somos seres humanos. Porque se eu me dedicar, primeiro que nem temos condições para isso, né? 110% do meu tempo para o próximo, como é que faz isso? Como é que eu fico? Eu estou fugindo de mim mesmo. Às vezes é um processo de inaceitação de si mesmo, faz com que eu queira fazer a caridade 24 horas por dia, 7 dias por semana. É porque é mais fácil fazer isso para fora. Deu para vocês entenderam ou não? Então, no nosso momento evolutivo, o auto-amor significa assim, sim, trabalhar para fora, mas não esqueça de cuidar de você também. Não esqueça de cuidar, porque a primeira pessoa que tem que aprender a se amar é você. Quando a gente não aprende isso, o que acontece? Eu vou terceirizar, eu vou justificar, eu vou querer que as pessoas façam por mim o que eu não faço por mim. Isso é um processo de autocobrança. Então esse capítulo fala exatamente sobre isso, sobre a necessidade do ser humano do século XXI olhar para si, gostar de si, olhar no espelho e se apaixonar-se por si mesmo. Se apaixonar-se, esse é o processo. Gostar exatamente daquele momento, não o que foi ou o que vai ser, exatamente daquele momento. Quando ele começa a olhar para si, ele aprende a olhar para as outras pessoas. O mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Exato. Amar alguém. Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Você olha aqui e fala assim, amar ao próximo como a si mesmo. Veja, se eu for seguir aqui, ó, tudo bem? É a estrutura da frase, mas hoje, com o desenvolvimento da psicologia, da psicoterapia, o que se fala é o seguinte, olha para si, gosta de si, trabalhe o auto-perdão, o auto-consideração. Você olhando para você, você olha para a pessoa, para as pessoas. Se você ficar olhando para as pessoas, você não olha para si. E esse vazio existencial vai crescendo dentro de você. Então, primeiro tem que aprender a olhar para nós, gostar de nós e melhorando gradativamente, claro, evidente. Ó, o amor é exatamente tudo. Esse tudo aqui significa tudo está em tudo. Toda a essência de tudo que existe é um sentimento chamado amor. O grande motivo das nossas existências é o amor. Tanto que quando a gente se refere a nós, não sei se vocês já repararam, né? As pessoas colocam a mão aqui, né? Porque aqui significa, é um símbolo de sentimento. Então você vai se identificar, você põe a mão assim, ó. Veja, inconscientemente nós estamos identificando que eu sou aquilo que eu sinto. Olha, interessante, eu sou aquilo que eu sinto. Então o amor ele se orienta em 3 dimensões ou em 3 instâncias. Qual seria a primeira? A primeira instância, ela é subjetiva. A primeira instância, quando começamos a estudar um pouco mais sobre o amor, ele se divide em 3 instâncias e a primeira instância é subjetiva, dentro, ok? Diz o seguinte, que é a mais importante, ó, é o amor a si mesmo, mais importante. E aí os 3 R's que nós já conversamos várias vezes. Se eu não trabalhar os 3 R's dentro de mim, eu não vou chegar a lugar algum. Olha, quantas pessoas chegam, de todas as religiões, né? Filosofias espiritualistas, chegam no plano espiritual, desencarnam e chegam no plano espiritual, depois de ter feito décadas de caridade, literalmente falando, com uma ficha de serviço quilométrica, e chega lá num vazio existencial. O que aconteceu aí? E não são poucos, tá?
de todas as religiões, de todas as filosofias espiritualistas. Chegam com uma ficha de serviço de década de trabalho, de dedicação ao próximo, mas chega lá vazias por dentro. O que aconteceu aí? Oi? Deu para você entender ou não? Trabalhar para fora é importante? Claro que é importante, sem dúvida. Fugiu de si mesmo. Chega com um vazio existencial, depois de 20, 30, 40, 50, 60 anos dedicado ao próximo. E às vezes chegam até revoltados, literalmente falando, porque às vezes não encontraram aquilo que esperavam que encontraram no plano espiritual. Na realidade, as pessoas têm uma frase bem interessante: se você está preparado para fazer atividade, tem que estar preparado para receber gratidão. Exato, exatamente isso. É porque o cara esperava mais. Muito mais, muito mais. E a espiritualidade já nos disse, já várias vezes, que quem dá mais trabalho no plano espiritual, depois que desencarna, são os religiosos. Né? É de todas as religiões. Os que dão muito, mas dão muito trabalho mesmo. São agressivos, são violentos, religiosos, tá? E por quê? Muito questionamento, muita coisa feita na base da barganha. Muita coisa feita na base da barganha. Quer dizer, não fez exatamente, estava barganhando, né? Estavam esperando uma recompensa, estavam esperando uma situação privilegiada, quer dizer, nem estavam fazendo, estavam barganhando. Então, quem dá mais trabalho no plano espiritual são os religiosos, de todas as religiões, cristãs ou não cristãs, tá? Cristãs ou não cristãs. Porque já chegam cobrando, já chegam exigindo, já chegam com uma ficha de serviço quilométrica, já chegam quero falar com Jesus. É assim, já chegam assim, né? Se for cristão. Já chega nesse nível. Pode até ser o Francisco de Assis, se Jesus estiver ocupado. Eu não estou brincando, pessoal. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Chega exigindo, chega cobrando, porque eu fiz, porque eu quero. Onde está o meu Deus, que eu fiz isso, que me prometeram isso, que me prometeram aquilo. Aí chega lá um ateu que está em condições melhores. E aí? Que não acredita em nada, nunca acreditou em nada, está cheio de dúvida e está numa condição melhor. Está numa condição melhor, espiritualmente falando. E aí, o que aconteceu? Porque cuidou dos outros. Exato. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a primeira instância é trabalhar que a instância subjetiva, né, dentro de nós, é o respeito a si mesmo, bem nessa sequência, é o respeito pelo próximo e responsabilidade nos atos. Essa é o primeiro amor que eu devo a mim. Olha, que eu devo a mim. Para a minha personalidade, para a minha individualidade, para o meu crescimento como ser humano, necessariamente eu preciso trabalhar isso. Eu preciso. Então tem hora que eu tenho que falar não, tem hora que eu vou falar sim, tem hora que eu quero, tem hora que eu não quero. Qual é o problema? Eu vou ter que respeitar as minhas limitações, as minhas potencialidades, até onde eu posso chegar, até o que eu quero, até onde eu não quero. Então, quando eu trabalho o respeito a si mesmo, é fácil olhar para o próximo e falar, poxa, ele é um ser humano como eu. Ele é um ser humano como eu. E responsabilidade nos atos, né? E é interessante isso, porque na doutrina espírita a gente aprende muito isso, né? Que responsabilidade anda lado a lado, de mãos dadas, com liberdade. Os responsáveis são mais livres. Olha, interessante essa colocação. As pessoas responsáveis, elas são mais livres, elas andam mais despreocupadas, elas entram em qualquer lugar, não estão preocupadas praticamente com nada, porque elas se conhecem. Então as pessoas que são responsáveis, elas são mais livres, são até mais felizes, porque o nível de preocupação delas é somente com aquilo que precisa da preocupação. Então ela não está preocupada absolutamente com nada. Se ela entra num lugar que tem 10 câmeras, 20 câmeras, 50 câmeras, 100 câmeras, o que muda isso para ela? Essa pessoa é honesta. Ela nem lembra disso. Ela nem lembra dessa situação. Então ela anda, sai, conversa e volta, sem maiores problemas. Não é assim que funciona? O segundo
a segunda instância do amor, aí sim, ó, o amor pelo próximo. Aí é uma instância objetiva. A primeira é subjetiva, a segunda é objetiva. Você está vendo, você está sentindo. Então ela é objetiva, ok? Você percebe, você sente. Então é a instância subjetiva, que é a consequência do amor a si mesmo. Por isso que está em segundo lugar. E vem justamente porque a gente trabalha isso aqui, ó, reeducação emocional centrada no alto amor. Antigamente se falava reforma íntima, né? Já trocamos essa palavra, né? Porque nós já evoluímos e já entendemos. Estava errada? Não, estava certa no momento certo, com aquele entendimento. Com aquele, é a mesma coisa que a gente falava assim, e o amor enlouqueceu. Não, o amor não enlouquece, não adoece também, não acontece nada com o amor. Quem enlouquece é a paixão. Mas nós falamos de amor porque era romântico falar dessa forma. Hoje nós já percebemos que o amor não. O amor não. Quem enlouquece são outras coisas. Ok? E o terceiro nível é o amor a Deus. Espiritualidade, não importa o nome. Para falar amo a natureza, não importa aí o rótulo, o nome que você colocar. Ok? Que é o amor a Deus, que é a instância imponderável. A primeira é subjetiva, a segunda é objetiva. Mas o amor a Deus, a espiritualidade, a natureza, não estou falando da forma, tá? É um amor imponderável, que não dá para ponderar, não dá para medir, não dá para mensurar. É algo que você sente. É como se você sentisse um respeito, uma gratidão. Deu para você entender o que é a terceira instância, chamada amor a Deus, ou a espiritualidade? É essa forma de não conseguir medir. Você não percebe nem com os 5 sentidos. É uma gratidão, uma alegria que você sente dentro de você, né? E você às vezes não tem uma explicação lógica, mas você sente aquela gratidão, aquela alegria interna dentro de você. Isso chama-se amor a Deus, a espiritualidade, a natureza. Ele é imponderável, porque ele não é mensurável. Todos nós temos condições. Mas também é uma consequência do primeiro. Tudo bate do primeiro, cai para o segundo. Aí sim, no segundo, trabalhando o segundo, a gente começa a sentir. Porque o que é caridade? É o amor em ação. Olha, é o amor em ação. Ok? Você colocando aquilo direcionado para alguém, facilitando a vida de alguém, ajudando alguém, colaborando, compartilhando. Isso é o amor em ação. Então, quando a gente coloca essa nossa essência para fora, você sente a terceira. Você sente a terceira. Mas para eu colocar para fora, às vezes eu preciso colocar para dentro. Eu preciso fazer isso comigo. Então o amor ele se divide em 3 instâncias, em 3 regiões diferentes. Então o amor é um conjunto de sentimentos, que sobrevive a tudo, até a paixão. Eu costumo falar que a paixão, nada de errado com a paixão, ok? Mas é uma demência temporária. Sem dúvida nenhuma que é algo bom, mas de curta duração. Porque muda completamente a nossa estrutura cerebral. Uma parte do nosso cérebro fica anestesiado. Nós já passamos por essas situações, ou estamos passando por essas situações. E a razão, às vezes, fica obscurecida. Você passa a não enxergar algumas coisas, porque você está apaixonado. Então, há uma projeção de hormônios que faz com que você enxergue algumas coisas e até os defeitos viram qualidade. Olha, é interessante isso. Então tem alguma coisa errada com isso? Não tem nada de errado. Mas entender que isso é temporário, 6, 8, 10 meses, mas passa. Até porque o nosso cérebro não ia suportar muito mais tempo do que isso. Depois, quem cuida disso é o amor. Então, se a paixão é puro sentimento, o amor entra com um ingrediente chamado razão, bom senso, discernimento. Mas interessante. Então, estar apaixonado é muito bom, mas entender que tomar decisões nessa fase, às vezes, ou na maioria das vezes, não é a melhor escolha. Tomar decisões importantes nesta fase não é a melhor escolha, ok? Na maioria das vezes, pelo menos. Porque isso passa, o que fica é o amor. E o amor enxerga algumas coisas, pondera sobre outras coisas. É o amor que cresce e evolui. Tudo bem? Nós começamos todo tipo de exagero. O amor, ele liberta. É interessante, né?
Quando a gente começa a falar de amor, é lógico, ficar perto das pessoas que a gente ama é muito bom? Claro, é evidente, isso é inquestionável, ok? Mas o amor, ele não une nesse sentido. Ele liberta. Quem une é o ódio. Quem aprisiona é o ódio. Quer ficar unido a uma pessoa, começa a odiar aquela pessoa e vice-versa. Olha, interessante, você pode estar a 10 mil quilômetros de distância, vocês estão unidos. O ódio, tá? A união que o amor promove é um outro tipo de união, que é leve, que é solto, que faz bem, que liberta. É um outro tipo de união. Mas o que une as pessoas, que fica ali grudado, é muito mais o ódio do que o amor. Ok? Então veja, o ódio une a corrente. O ódio é o amor entre aspas, paixão que enlouqueceu. Então as coisas não saíram milimetricamente, ou não saíram de acordo com o projeto, de acordo com a expectativa. E qual é a fórmula mesmo da felicidade? F é igual R menos E. Na verdade, dá para ter zero de expectativa? Claro que não, é evidente. Mas um mínimo. Porque o que acontece se o meu nível de expectativa for muito alto? Já fizeram isso alguma vez? Quantas? Né? Às vezes nós fazemos isso conosco, inclusive. Nós criamos um nível de expectativa em relação a nós muito alto, mas muito alto. Às vezes começa o ano com 10, 15 planos diferentes, termina o ano com... Não é assim? Olha o nível de expectativa. Você começa primeiro dia de janeiro com 10 planos. Vou fazer esse janeiro, fevereiro, março. Você põe tudo na programação. Vai chegando novembro lá, você fala, nossa, o que aconteceu aí? Um erro de cálculo. Aí você chega no final do ano frustrado. Não é assim? Mas quem criou isso fomos nós. Frustração é o encontro com a verdade. A frustração é o encontro com a verdade. Tenho que ter planos? Claro, todos nós temos metas, expectativas? Claro, evidente, sem dúvida, ok? Mas se eu colocar um número muito alto, a possibilidade de eu me frustrar é muito grande. E a frustração nada mais é do que o encontro com a verdade. Quando nós estamos na espiritualidade, antes da reencarnação, estamos próximos à reencarnação, alguns meses da reencarnação, nós fazemos alguns planos. Todos nós fazemos alguns planos. Aí chega os técnicos da reencarnação, junto com o nosso anjo da guarda, junto a alguns espíritos familiares que não vão reencarnar conosco. Eles só vão cortando. Isso não, isso melhor não, isso você não vai. E vai diminuindo literalmente falando. E por quê? Para a gente dar conta. Porque quando nós estamos no plano espiritual, quando nós estamos na erraticidade, numa colônia espiritual, ok? Você não tem a influência direta de um corpo 1000 vezes mais denso. Você não tem essa influência, seu corpo é leve. E o ambiente que você está, normalmente, nessas colônias espirituais, já é um ambiente de regeneração. Então, as vibrações do ambiente favorecem. Você reencarna, o corpo passa a ganhar peso. Você tem toda a influência no ambiente de provas e expiações. Deu para você entender? Então, se você quiser alguma coisa muito além, literalmente falando, não consegue. Costumo dizer que só uma parte de nós reencarna. Um dia desse eu vi um vídeo que a pessoa disse que a gente se você desencarna, você chega no 60 anos, cheguei lá, então começa um processo de rejuvenescimento. Não necessariamente. Então vamos explicar melhor. Quando os espíritos que estão na erraticidade, cada qual, vamos falar desses que a gente está mais acostumado, ok? O corpo espiritual, ele é 1000 vezes mais leve, aproximadamente, ok? E qual é a maior força que existe no universo? Não. Qual é a maior força que existe no universo? Não.
é a força do pensamento. Qual é a segunda maior força que existe no universo? Isso existe das subpartículas atômicas aos cristos. É a energia criadora. A energia criadora que nós chamamos de sexo, ok? Então, a energia criadora existe nas subpartículas dos seres vivos até, ok? Até cristos. Eles têm energia criadora? Tem, claro, evidente, ok? Então nós temos duas forças aí, a força do pensamento e a energia criadora. Um corpo extremamente leve. Então essa força do pensamento consegue moldar aquela forma que para você é a mais importante. É aquela que significou alguma coisa para você. Então não é que rejuvenesce, ele fica sobre a força do pensamento. Isso aqui que eu me sinto. Exato, você se sente bem. Por exemplo, por que será que nos livros do Chico Xavier, Emmanuel aparece daquele jeito? Como ele se sentia? Quando ele viu Cristo. Naquele momento ele era exatamente daquela forma, de um senador romano. Quando ele ficou frente a frente com Cristo, marcou tanto aquela imagem, que aí ele começou a despertar. Ele reencarna várias vezes depois disso, tá? Mas ele prefere ficar dessa forma, por quê? Porque para ele foi um momento da transformação espiritual. Então o perispírito, ele obedece à força do pensamento. Então alguns rejuvenescem, outros se mantêm. Então eu vou pegar aquela fase, aquela idade, aquele momento que eu me sentia bem, vou relembrar daquela forma, meu corpo fica daquele jeito. Fica daquela forma. Agora, isso se você está numa colônia espiritual, num posto de serviço, onde o ambiente favorece, ok? E se eu estou numa região mais inferior, mais complicada, mais difícil, tal? Como é que eu sinto? Como é que eu me vejo? Todo deformado. Meu perispírito, ele faz exatamente isso. Vocês já viram pessoas, né, isso aqui não é um julgamento, é só um comentário, vamos falar assim, que elas vão modificando o seu corpo para se parecer com um bicho, para se parecer com alguma coisa nesse sentido? Já viram isso? Isso aqui não é um julgamento, tá? Mas vocês já viram pessoas transformando o seu corpo físico para se parecer com isso ou com aquilo? Vocês já viram isso? O corpo espiritual daquela pessoa já está naquele jeito. Não interrompendo, mas esses dias tinha uma manchete no jornal que um cheio de país aí, o homem fez uma transformação para se parecer com o cachorro. Exato. E realmente estava passeando na banheira, todo peludo. Eu falei, gente, olha, está dentro dele. Então, veja, se o corpo físico denso, você consegue fazer, imagine com o corpo espiritual, que é 1000 vezes mais leve. Então, existem corpos espirituais monstruosos, literalmente falando. Por isso que as crianças leem monstros, né? Exato. Existem monstros porque mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, violência, agressividade impactam direto no corpo espiritual. Já impactam no corpo físico, Só que o corpo físico é muito denso, é muito pesado. No corpo espiritual ele é muito leve, então aquela transformação vai acontecendo. Então existem corpos espirituais, monstruosos do plano espiritual. Está refletindo sentimento. Então, e não dá para disfarçar, tá? Se é uma coisa que não dá para disfarçar, é o corpo espiritual. As pessoas mesmo sabem que passaram pelo processo do alto amor. Exatamente isso, é o alto amor que vai mudando isso aí. Mais vistosinho. Desdobrados, vamos falar de nós agora. Desdobrados, tá? Nós estamos encarnados, aí estamos dormindo, vamos desdobrar. Como que vocês acham que é o nosso corpo espiritual? Eu estou falando de todos os encarnados, de todos. Estou falando de todos os encarnados.
Quando nós desdobramos, ok? Você tem uma ligação com o corpo físico, vocês concordam ou não? Então ficam uns fios puxando assim, ó. A gente fica realmente parecendo aquelas bruxinhas. Exatamente isso. Eu tenho um espírito, então? Sim, nós somos um espírito. Não, o espírito está aí. Ele desdobra do corpo físico. Sai do corpo físico, ok? Sai daqui. Só que fica ligado por um cordão, nós chamamos de cordão de prata. E por que essa cor prata? Porque ele gira muito rápido, dá uma sensação de prateado. Por isso foi dado o nome de cordão de prata. Então, são todos os fios fluido vital, estou falando de fluido vital, que vão formando um fio só e você vai. Então, nós somos identificados no plano espiritual, o encarnado e o desencarnado, por um cordão. Aquele é encarnado, aquele é desencarnado, pelo cordão. E esse cordão tem uma ligação com o corpo físico. Então puxa. No filme Nosso Lar, mais precisamente no livro Nosso Lar, depois que ele estava um tempo lá, ele é convidado a receber os samaritanos. Samaritanos são espíritos encarnados, ok? Samaritanos, quer dizer, um degrau acima, uma pessoa espiritualizada, que trabalha a caridade, que está trabalhando a reforma íntima, que está se melhorando. E André Luiz vai recebê-los, junto com toda uma equipe. Chegou lá, ele ficou morrendo de medo. Ele fala isso no livro, inclusive. Ele ficou com medo, literalmente falando. Pareciam monstros. Veja, e eram samaritanos. E eram espíritos evoluídos. E por quê? Porque estavam encarnados, desdobrados, e os fios ficavam puxando. Deu para você entender ou não? Mas é um fenômeno normal aí. Mas espiritualmente falando, nós encarnados, desdobrados, entre aspas, somos feinhos, todos deformados, mas é uma função aí do fluido vital. Mais uma vez, desencarnados não tem o fluido vital, você é o que é, literalmente falando. O fio pode se romper? Não. Não, se romper, você desencarna. Não tem nada. Não. Tem até uns desenhos, né, que a morte vem com a tesoura. Tá? É um símbolo, né? Cortou o fio, sim, mas não é com uma tesoura que acontece isso. Uma coisa muito interessante que eu vi no documentário do Chico Xavier, que já está na Netflix, não sei se o pessoal viu, que um dos caras que estão fazendo depoimento disse que era muito interessante a forma como o Chico trabalhava, porque às vezes ele estava lá, sim, e ele se desdobrava, sim, ia na fila, sim, e ouvia o que as pessoas estavam dizendo. Quando a pessoa chegava, ele já sabia quem era, o nome e tal. Sabia? Chico fazia dessa forma. Antes de Chico, tinha um tal de Eurípides Barçanufo, né, que trabalhava numa farmácia, mas ele tinha um pouco de conhecimento de medicina. Isso bem antes de Chico, tá? Bem no início do século passado. Então ele vem antes de Chico, né? Lá naquela região de Minas, Sacramento e tal. E ele era conhecido como uma pessoa que ajudava as crianças a nascerem. Ok? Né? E olha que interessante, naquela época era tudo a cavalo, não tinha carro. E olha que interessante, e às vezes as pessoas iam buscar ele para trazer, para fazer o parto da esposa. E aconteceu história de as pessoas chegarem lá, bater na porta, né, ele atender e falou, não, tá tranquilo, eu já fui lá, já fiz e já voltei. Ele foi em espírito, desdobrou, foi lá, fez o parto e voltou. Está tudo certo, e ainda falava alguns detalhes. Eu nasci numa região de Minas, eu conheci umas 15 pessoas ou mais com esse nome, Eurípides Barçanufo, exato. Esse é bem conhecido naquela região. E na Primeira Guerra Mundial, ele é bem da Primeira Guerra Mundial, tá? O que ele fazia? Às vezes dando aula, os alunos, ele fazia com a mão. Ele desdobrava, ia até a Europa e voltava e falava o que tinha acontecido na guerra. Aconteceu isso. A notícia ia chegar 15 dias depois, tá? Confirmando tudo o que ele tinha falado. Estou falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Dando aula, ele parava a aula, fazia assim, ia até a Europa. O corpo ficava, claro, é o espírito que ia, via tudo o que estava acontecendo, a guerra, quem ganhou, quem perdeu, o pé que estava, trazia informação, falava para todo mundo, registravam, 10, 15 dias depois chegava a informação. Exatamente aquela Eurípides Barçanufo.
Tudo bem? Então são espíritos já com essa potencialidade, com essa espiritualidade. Ok? Então, Cássio, eu queria perguntar, desculpe, assim, eu fiquei pensando sobre aquilo que você falou na aula, princípio espiritual, que nós temos milhões de células, e cada célula é um princípio espiritual. Sim. Aí eu não consegui descobrir o que acontece com as nossas células quando nós desencarnamos. Realmente... As células físicas retornam para a natureza. Nós viemos da natureza e retornamos para a natureza. Esses princípios espirituais também, eles vão para a espiritualidade e depois eles retornam. Essas células também? As células físicas, elas voltam para a natureza. Viemos de lá e vamos... Estou falando do corpo, tá? Estou falando do corpo. Nosso corpo veio da natureza e retorna para a natureza. Ok? E vai dar vida a outros seres. Eu estou falando do corpo material. Estes princípios espirituais que estão nas nossas células, morrendo as nossas células, eles vão para o plano espiritual. Aí eles voltam no próximo corpo para continuar o seu processo evolutivo. Não exatamente do mesmo corpo. Não da mesma pessoa. Não. Eles voltam para a natureza e na projeção do próximo corpo, eles continuam o seu processo evolutivo. Por isso que na questão 540 do Livro dos Espíritos, lá no rodapé está escrito assim, que o arcanjo começou pelo átomo. Falar isso no século XIX, que o arcanjo começou pelo átomo. Charles Darwin, na época, um dos grandes evolucionistas, como outros, já estavam pensando no processo evolutivo dos seres humanos ter vindo de espécies anteriores. Já havia uma discussão sobre isso na época. E no Livro dos Espíritos, dessa mesma época, já estava falando que o arcanjo começou pelo átomo. Veja. Então, esses princípios espirituais são irmãos nossos, bilhões de anos mais novos. Eles ficam na natureza porque a evolução deles ainda está na matéria. Tudo bem? Então veja, o amor é tudo. Quando fala o amor é tudo, o amor essência é tudo, ok? O amor, amar é respeitar, aí vamos falar de relacionamento. Amar é respeitar as limitações emocionais, mentais e espirituais de cada ser. É respeitar, não é concordar. Eles podem não concordar com alguma atitude, mas é respeitar o ser humano naquilo que ele pode oferecer, naquilo que ele pode agregar, ok? Você tem que aceitar que todo ser humano é único como nós, ok? Você não precisa concordar, você não precisa nem conviver, mas você tem que aceitar que ali é um ser humano num processo evolutivo, como você é um ser humano num processo evolutivo. Como existem pessoas insuportáveis para nós somos insuportáveis para algumas pessoas. Entenderam ou não? Isso é um processo. É um processo, diria assim, natural dentro do nosso momento, ok? Não peças amor e afeto. Antes de tudo, dê a ti mesmo e em seguida aos outros, sem cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Difícil, né? Nunca fizemos. É difícil porque nós nunca fizemos. Porque o nosso amor ainda é um amor de barganha. Nosso momento evolutivo, agora que nós estamos olhando isso e pensando sobre isso, refletindo sobre isso, analisando sobre isso. Porque como é que se dá todo um processo evolutivo? Primeiro vem toda uma parte teórica. Depois vem uma parte prática. A prática nunca vem antes da teoria. Então vem aquela teoria que a gente não concorda, que a gente discute, que a gente deixa de lado, mas aos poucos você vai assimilando essa teoria. E por quê? A espiritualidade vem trazendo essa teoria por canais diferentes. Formas diferentes. De repente você pega uma outra pessoa falando do mesmo assunto de um outro jeito. Aí você vai uma terceira pessoa falando do mesmo assunto de uma outra forma. E aí sucessivamente. Veja, a essência da teoria não muda. O que muda é a forma, as palavras. Porque essa teoria aos poucos começa a fazer sentido dentro de nós. Dentro de nós. O processo é extremamente lento. Gradativo.
Nós fomos para a espiritualidade com uma mentalidade bem comum no nosso dia a dia. Bem comum. Isso é comum no nosso planeta Terra e a maioria das pessoas pensam dessa forma. E nós também pensamos. De conseguir muito com pouco esforço. Não é assim? Isso é um vício mental que nós temos de conseguir muito com pouco esforço. Ganhar na loteria, por exemplo, entendeu? Só um exemplo. Você chega no plano espiritual e os valores espirituais é o inverso disso. É o inverso disso. Por isso que muitas vezes a gente sofre no plano espiritual. Porque você adquiriu uma virtude, um conhecimento, você tem que estudar muito, aprender muito, buscar muito, exercitar muito, até que aquilo se torne um patrimônio espiritual. Entenderam ou não? Então você tem que passar aí 10, 15, 20, 30 vezes pela mesma lição, para conseguir enxergar aquilo de uma outra forma, assimilar aquilo de um outro jeito, e de repente aquilo começa a fazer parte do seu patrimônio espiritual. Depois que fez parte do seu patrimônio espiritual, ninguém tira, não tem traça que corrói, é o seu patrimônio espiritual. Às vezes, uma próxima existência, você não vai usar aquela situação, porque tem outras pendentes, mas aquilo fica guardadinho. Deu para você entender ou não? Então vamos supor, vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que por mil anos eu tivesse me dedicado à música. Por 1000 anos. Veja, olha o patrimônio espiritual de 1000 anos de dedicação. Ok? Então, se eu for para a próxima e trabalhar com música, aquilo vai fluir, vocês concordam? Porque são 1000 anos de conhecimento, de aprendizado, de esforço, de dedicação. Aí eu falo, mas a próxima existência, eu não quero trabalhar com música, eu quero ficar longe da música. Não que eu não goste da música, mas eu percebo que tem um lado meu em defasagem. É hora de começar a trabalhar aquele outro lado. Entenderam ou não? Então aquela música fica ali guardadinha por um período, para eu trabalhar uma outra situação que está em defasagem, que está em pendência. É assim que funciona. E o espírito ele vai se equilibrando, ele vai ao longo das existências. Mas mesmo que aquilo está guardadinho, de repente você entra num lugar e música. Perceberam? Aquilo vem do inconsciente, vem do subconsciente. Porque está gravado. O que você aprendeu está lá. Você não perde nunca. Pode ser que em algum momento você não use aquilo. Pode ser. Mas aquilo está em você. E vai ser despertado para você continuar o seu processo. Por isso que os grandes sábios falam que procure as respostas dentro de você. Exatamente isso. Tudo que a gente precisa está dentro de nós. O mundo externo, todo o conhecimento, nos ajuda, mas está tudo dentro de nós. Tudo dentro de nós. Mas você tem que ter a humildade, a gratidão, o esforço, a dedicação, para você trazer isso. Ok? Então nada se perde, nada, absolutamente nada se perde. Quer ver? Vou dar um exemplo bem prático, talvez a maioria de vocês tenha passado por essa experiência. De repente, quando a gente é criança ou adolescente, a gente andava muito de bicicleta. Um exemplo. Aí, por alguma razão, você ficou 30, 40 anos sem andar de bicicleta. Dá para andar de bicicleta? Mas depois de 40 anos sem andar? Nos primeiros 100 metros a coisa vai meio estranha, mas por quê? Toda aquela informação está dentro de você, todo o aprendizado está dentro de você. Você em 100, 200 metros já pegou o jeito de novo, depois de 40 anos sem andar. Porque é um aprendizado. O que você aprendeu é seu. Você não perde aquilo. Você pode não usar aquilo por alguma razão. Mas tudo que você aprendeu, adquiriu, é seu. Ponto. Por isso que não existe aquela palavrinha. Fala assim, que dom maravilhoso que Deus te deu. Não existe isso. Esqueçam, pessoal. Esqueçam. Vou ser sincero, Deus não dá nada para ninguém. Ele dá a vida e o tempo. A qualidade de vida é com você. Porque se Ele desse alguma coisa, seria um privilégio. Vocês concordam?
Como é que ele deu o dom da música, o dom da dança, o dom do conhecimento? Isso é um privilégio. Por que dá para um e não deu para o outro? Deu para você, entenderam ou não? Por isso que as pessoas ficam revoltadas. Exato. E não é uma questão de revolta, é uma questão de você se esforçar. Posso chegar lá? Deve, se você quiser. Mas isso vai levar décadas de dedicação. As pessoas querem isso? Não. Como é que a gente forma um bom músico, se a gente for começar do zero? Quantas décadas, Adriana, né, que gosta de música, quantas décadas leva para formar um bom músico? Nem sei te responder. São muitas, não são? Mas são muitas. Décadas, eu não estou falando de semanas. Oi? Não, exatamente isso. Décadas. Aí depois de 50, 60, 70 anos, fala, que dom maravilhoso que Deus te deu. Ok? Não é dom. É esforço, é dedicação, é determinação. Quer dizer, então eu posso chegar onde eu quiser? Posso. Tenho limite? Não. O que me falta é vontade. O que me falta é vontade. Ok? Exatamente isso, né? O exemplo do lago. Eu já contei para vocês o exemplo do lago, né? Existe um lago de conhecimento e de sabedoria. Um lago imenso, imenso. Tem um anjo na porta desse lago. Ele não está impedindo ninguém de entrar. A pergunta é: qual é o tamanho do seu recipiente? Você pode levar a quantidade de sabedoria, de conhecimento que você quiser. Ele falou, o lago está aí, fica à vontade. Mas você vai levar de acordo com o tamanho do seu recipiente. Porque o recipiente é a vontade de aprender. Deu para você entender? O recipiente é a vontade de aprender. Vamos pegar o livro dos Espíritos, falar um pouquinho da nossa realidade. Ok? O livro dos Espíritos. Cada questão do livro dos Espíritos, pessoal, dá para ficar uma semana só na mesma questão. Só estudando a mesma questão. Então, vou contar uma historinha aqui para vocês que aconteceu aqui. Tínhamos um projeto, a Diane vai lembrar disso, né? Projeto chamado Obras Básicas. Obras Básicas. Livros dos Espíritos, Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e Gênesis. Ok? A previsão era 5 anos. 1 ano, cada obra, uma vez por semana, durante 1h30. É isso? Até que a ideia era boa, né? Eu estava tão contente. Ok? Um livro, são 5 livros, um livro por ano, uma vez por semana, durante 1h30. E chamava Projeto Obras Básicas. E aí eu fui desdobrado, porque eu estava desenvolvendo esse projeto, né? E porque tinha no plano espiritual um projeto chamado Projeto Obras Básicas. 5 anos. Falei, uau! Fiquei feliz. Minha felicidade durou 1 minuto, mas tudo bem, mas por 1 minuto eu fiquei feliz. Falei, olha, Projeto Obras Básicas, 5 anos, né? A sequência igualzinha, os mesmos livros. Podia ter voltado, né? Aí eu quis saber um pouco mais. Aí disseram assim para mim, é igualzinho, o nome do projeto é igual, tempo é igual, só que aqui é tempo integral. De segunda a sexta, 4 horas de manhã e 4 horas da tarde. Fiquei chateado. A gente não vai conseguir participar. Fiquei chateado. Veja, deu para vocês entenderem ou não? O mesmo projeto, o mesmo período, tempo, né, 5 anos, mas eram 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, de segunda a sexta. Veja, as mesmas questões. Dava para se aprofundar muito mais. Entenderam? Então dá para se aprofundar muito mais. Muito mais. O que eu preciso é de vontade. Só isso. Só isso. Só vontade. O resto vem por consequência. Tudo bem? Veja. O amor é razão, não é emoção. Então a gente cresce muito mais pela razão. A conta ficaria assim: 51% de razão e 49% de emoção. Essas para nós, mas por que não dá para ficar 50-50? Porque nós não temos estrutura psicológica para isso.
Então é necessário 51% de razão e 49% de emoção. Aí a coisa flui. Em tudo, em tudo. Eu vou dar um exemplo mais prático. Toda vez que eu agi pela razão para tomar uma decisão, doeu muito. Porque a razão dói. Ok? Mas conforme o tempo foi passando, a dor foi diminuindo. Porque a razão é razão. Vocês concordam? O tempo favorece a razão. Toda vez que eu falei, a emoção toma a decisão, não doeu nada. Em compensação, conforme o tempo foi passando, a dor foi aumentando. Deu para vocês, entenderam? Isso é em 100% dos casos. 100% dos casos. Se eu tiver que tomar alguma decisão, tem que ser baseado na razão. Sempre, 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 sempre. Dói muito, mas conforme o tempo vai passando, alguém de vocês aqui tem filhos pequenos. Como que se educa um filho? Muito mais pela razão do que pela emoção. Não é assim? E dói, mas se educa um filho muito mais pela razão do que pela emoção. Porque só pela emoção você estraga. Ok? Veja. E dentro desse amor que nós sentimos, que todos nós sentimos, dá para dividir em 3 níveis. Todos nós, né, temos esse sentimento chamado amor e dá para dividir em 3 níveis. O primeiro nível é chamado de amor infantil. Então vamos imaginar uma criança, só que no caso da criança isso é natural que seja dessa forma, ok? O que uma criança quer quando ela é pequenininha e ela precisa? Ela quer e ela precisa que tudo gire em torno dela, não é assim? É o pai, é a mãe, é o avô, é o tio, está todo mundo girando para atender as necessidades da criança. Isso é natural, tem que ser assim, inclusive, ok? O problema é que essa criança cresce, ela quer continuar sendo dessa forma. Então, o amor infantil, a palavra eu é muito forte. É um amor egoísta. No caso da criança é necessário, mas o problema é que a gente cresce e quer manter essa mentalidade, querendo que tudo fique girando em torno, tem o complexo do Sol, né? Que é todos os planetas girando em torno dele, ok? Então, esse amor infantil é extremamente egoísta. E nós temos esse amor dentro de nós. Mais evoluídos, nós chamamos de amor adulto. Então nós crescemos e percebemos que o outro lado, né, seja quem for, em configuração está, também precisa. Então nós trocamos a palavra eu pela palavra nós. Aí vem o diálogo, aí vem a conversa, vem as discussões, que precisa, é o amor adulto. Então é a palavra nós. Não sou eu, não é você, mas é um nós. Vamos chegar num acordo, num ponto de equilíbrio. Isso já é um processo evolutivo. Mais evoluído, ok? Você tem a palavra você, que é o amor sábio. O amor sábio é um amor muito mais de doação. No amor infantil, muito mais você, a pessoa, ok? No amor adulto, o nós, 50-50. O amor sábio é muito mais você. Então tem amores na nossa vida que são infantis, que são adultos e que são sábios. Tem hora que a gente se doa muito por uma pessoa, olha que você quer ver aquela pessoa bem, crescendo, evoluindo. Olha o amor sábio. Tem momentos que você precisa dessa troca equilibrada, que seria o amor adulto. E tem hora que a gente é egoísta. É ou não é? Tem hora que a gente é egoísta, né? A gente quer dessa forma. Então, existem esses 3 níveis de amor dentro de nós. Mas o amor, na essência, é um sentimento de leveza. É um sentimento que nos faz bem. É um sentimento que dá sentido à nossa vida, que dá um colorido à nossa vida. Então, amor com dor não é amor, é doença. É tudo menos amor. Nós podemos até chamar de amor porque não tem outro nome. Até tem, ok? Mas quando a gente fala, eu amo, mas eu sofro, peraí, uma coisa não está batendo. Porque o amor não é para trazer isso. O amor é para trazer leveza. Tem os seus desafios, tem as suas dificuldades. Tem, claro, somos seres humanos. Mas, na maioria das vezes, tem que trazer leveza, serenidade e paz. Para isso serve esse sentimento.
É uma troca necessária, é uma troca necessária. Lembra daquela relação 70-30? É exatamente isso. Eu preciso doar mais e receber menos, porque a minha essência é assim. A minha essência é assim. E à medida que eu vou evoluindo, à medida que eu vou espiritualizando, à medida que eu vou crescendo, eu percebo que essa necessidade de se doar se torna imprescindível. Mas eu também preciso receber, mas numa proporção menor. Então, o crescimento de um espírito se mede, entre aspas, pela sua capacidade de doação, sem esperar nenhum tipo de gratidão, recompensa, reconhecimento. Não é fácil, não é fácil. No nosso momento evolutivo não é fácil, mas a partir do instante que eu começo a refletir, pensar, analisar, introjetar, nem que eu comece daqui 10 anos, 20 anos, na próxima existência, mas é essa teoria que vai me dar a sustentação para eu conseguir reavaliar algumas coisas. Como é que eu consigo reavaliar uma situação? A partir do momento que eu tenho informação. Eu posso não concordar com a informação num primeiro momento, mas aos poucos a vida vai me ensinando, através de teorias, falando a mesma coisa e principalmente na prática. E aí como esse amor cresce, engrandece, fortalece e dá sentido na minha vida. Por isso que começa o capítulo. Amar ao próximo é a doação como a si mesmo. Você passa a olhar o próximo quando você olha para si mesmo. Mas não tem como eu olhar o próximo se eu não olhar para mim. Então, nesse nosso momento evolutivo, nessa nossa necessidade, eu necessito olhar para mim. Não de forma egoísta, mas principalmente em relação ao amor próprio. Tudo bem? Tá bom por hoje? Oi? Posso fazer uma pergunta? Claro. Voltar lá, aqui atrás, né? Pode voltar. Bom, você disse que os religiosos que dão mais trabalho no plano espiritual. Legal. Então, diante da doutrina espírita, né, nós acreditamos no espiritismo, né, e tal. O que eu queria falar para você, como que é esse conflito da maioria das outras religiões, por exemplo, o evangélico, o católico, o adventista de sétimo dia, ele desencarna, chega lá e vê a realidade espírita e ele vê a realidade dele. Primeiro, porque ele não vê a realidade espírita. Olha, interessante, né? Porque nós acreditamos numa doutrina. Exato. Sim. Ela se decepciona, a nossa ótica. Sim. Os livros de André Luiz, a série de livros de André Luiz, 16 livros, né? É uma continuação natural da codificação espírita. E ele mostra exatamente esses casos. Olha, interessante. Tem um livro de André Luiz, se eu não me engano, No Mundo Maior, que ele e o seu orientador espiritual foram num hospital, olha, interessante, foram num hospital visitar um doente, ok? Chegou lá, tinha uma freira desencarnada. Ela nem sabia que estava desencarnada. Ela trabalhou naquele hospital a vida inteira, morreu, continuou trabalhando a vida inteira. Ok? Olha, interessante. Ela viu ele chegando, achou que eram 2 anjos, a concepção, ok? Dele chegando, ok? Ela se ajoelhou, o André Luiz ficou extremamente constrangido, o orientador falou, não fala nada, deixa ela. Olha, interessante. Deixou ela fazer todo o aparato, a reza, tudo que era o jeito dela, sem dúvida nenhuma, ok? Ela levantou, perguntou o que eles precisavam, olha, nós viemos visitar uma pessoa assim, 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 aí eu sei quem é, passou toda a ficha para eles, foi até o doente, deu todas as informações para ele, eles agradeceram e foram embora. E aí? Aí o André Luiz ficou constrangido, chegou para o orientador dele e falou, viu, primeiro que nós não somos anjos, ela nos tratou como anjo. E eu fiquei constrangido, não fiquei confortável na situação. Ele falou, André, veja, ela é feliz e ela está fazendo o papel dela. Pouco importa. O que menos importa é ela saber isso ou aquilo. Ela é uma mulher feliz, é uma mulher trabalhadora, é uma mulher caridosa. Ela desencarnou, ela nem sabe que desencarnou, continuou trabalhando porque não tem sensação nenhuma. Ela é feliz como ela está, ela vive um paraíso dentro da concepção dela.
Então, o que acontece é que Deus não violenta convicções. Se você é uma pessoa boa, se você está praticando bem, se você gosta daquilo que você faz, pouco importa. E ninguém vai violentar a sua convicção. Portanto, se você é uma pessoa do bem, isso é o que vale. Então eles vão respeitar todas as suas convicções, todas as suas formas de expressões, todo o seu jeito. Porque saber disso ou saber daquilo, pouco importa. Ser espírita não é vantagem nenhuma. Porque as informações que nos chegam, faz com que a gente possa, pelo menos, acelerar o nosso processo. Por exemplo, não é mais prático. Saber sobre reencarnação. Saber sobre reencarnação. E manter um preconceito no coração. Pesa muito mais, não pesa? Pesa ou não pesa? Então, você saber sobre reencarnação e todo o processo reencarnatório e manter um preconceito no seu coração, o que essa informação está te ajudando? Vai pesar ainda mais, vocês concordam? Vai pesar ainda mais. E aquela pessoa que não acredita, não tem informação nenhuma, mas não tem um preconceito. Veja. Então existem N caminhos que nos ajudam a ser pessoas melhores. A doutrina espírita é só um deles. Porém, a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Então existem informações filosóficas, científicas e religiosas. Isso traz uma carga de responsabilidade um pouco maior. E não necessariamente nós somos melhores por isso. Por exemplo, a Índia é um país reencarnacionista. Sempre foi, há milênios. E hoje nós sabemos que a Índia tem aquela situação de castas. Eles são extremamente preconceituosos, mesmo sendo reencarnacionista. Então, para que eu quero saber uma informação se essa informação não me ajuda a ser uma pessoa melhor? Então, evangélicos, budistas, sei lá, qualquer coisa que vão encontrar a realidade que eles construíram dentro dele. Eles nem sabem que eles encarnaram. E reencarnam, nem sabem que reencarnaram. E continuam o seu processo evolutivo. Então, ninguém vai encontrar uma realidade diferente daquilo que está acostumado. Deus não violenta convicções. Mas nós, o que? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Sempre vai ter o mesmo rosto, você falou dos olhos, né? A forma de olhar. Isso. É só o jeito de olhar. Não. Por exemplo, um olhar triste é um olhar triste. Um olhar alegre é um olhar alegre. Um olhar revoltado é um olhar revoltado. Ok? Mas não estou dizendo da forma, ou cor dos olhos, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, isso é genética daí. Ok? Entenderam? Então, o que a gente não precisa se preocupar, qual é a realidade que nós vamos encontrar? Porque a realidade que nós vamos encontrar é a realidade que nós construímos dentro de nós. Às vezes, que eu já comentei, um ateu está numa situação extremamente privilegiada. Extremamente privilegiada do que muitos religiosos. O que aconteceu aí? Atitude, ação, sentimento. Deu para você entender ou não? Então ele será tratado, ele nem sabe que desencarnou, não sabe onde ele está, e ninguém nem vai perguntar. Só se ele perguntar. Se ele não perguntar, ninguém vai responder. Aí ele adormece depois de algum tempo, reencarna de novo e o processo continua. Mas você reencarna, você não leva a carga da doutrina? Você traz o conhecimento. Oi? O que foi? Não. Ah, tá. Quando a gente... Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Quando a gente volta, a gente traz toda a informação? Não, quando a gente desencarna, a gente leva a informação doutrinária que a gente... Aí sim, sem dúvida. Eles levam A deles? Chega lá, como que é administrado isso aí? Ele não sabe. Aí o plano espiritual superior está preparado para receber todas essas diferenças. Então você tem colônias de católicos, colônias de evangélicos, colônias de umbandistas, colônias de ateus. Você tem colônias especializadas em atender às necessidades. Eu não cortando aqui o raciocínio dele, aquele que você sempre fala, cada um de nós estamos num grau evolutivo. Sim. O conhecimento você passa geral para todos. Sim. Mas cada um de nós vai ter um entendimento. Sim. Porque cada um de nós temos
É, momento evolutivo. Mas você tem colônias especializadas para tratar cada caso. Eles colocam todos juntos para tratar os casos iguais. Por exemplo, se você tem aqui no Brasil, né, uma família, vamos dizer assim, japoneses, muito vinculados à sua tradição, aos seus costumes. Quando eles desencarnam, eles vão para uma colônia no Japão. Eles não ficam no Brasil. Aonde eles estão vinculados. Deu para você entender? Eles são levados de acordo com as suas características. Exato. Quais são os seus valores? Se você é levado, onde está a sua frequência, onde estão os seus valores, onde está o seu direcionamento. Mas todos são muito bem acolhidos, muito bem atendidos. Ok? Todos, independente de qualquer diferença. Ok? Vamos fazer a prece de encerramento, então? Então vamos, nesse momento, agradecer a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que esteve aqui presente, nos envolvendo, nos amparando, nos acolhendo, para que essas informações, aos poucos, possam ser sedimentadas dentro de nós, e a vida com seus técnicas, com suas transformações, transmutações, possam trazer essas informações, para que a nossa razão possa melhor avaliar, analisar, sem julgar, sem condenar, sempre que possível ajudar, que a gente possa ser sempre um agente facilitador. Aonde nós estivermos, que possamos estar sempre ajudando alguém, de alguma forma. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do aprendizado e do trabalho, o nosso remédio, a nossa terapia, a nossa necessidade. E Jesus, nosso Mestre, nossa referência, possa estar sempre nos nossos corações, lembrando das suas atitudes, do seu olhar, do seu abraço, do seu acolhimento. E que Ele possa, assim, ser a nossa referência, nosso guia e modelo. E a toda a espiritualidade, os nossos entes queridos, anjos da guarda, o nosso muito obrigado pela dedicação, pelo esforço, pelo amparo que Ele nos dá. Se chegamos até aqui, com certeza, foi com o apoio, o amparo, as intuições desses nossos amigos. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês. Até a próxima.